Boa noite, gente. Tudo bem? Aguardem só um instante. Estou convidando todo mundo para participar da live. Eu sugiro que vocês façam isso também. Entra nesse aviãozinho aqui embaixo e aí vai aparecer as pessoas que você pode enviar para que o próprio Instagram sugere. Normalmente são os amigos que você mais conversa e tal. O tema de hoje, gente, é interessante. O tema de hoje é ecoturismo. Oi, mãe, por enquanto é só você que tá aí. Vou esperar a galera entrar. Guardar saliva. Tcharam. Boa noite, Amanda, linda. Deixa eu assinando para vocês. Enquanto eu aguardo a Simone chegar, eu vou falando, né? A ideia hoje é falar sobre ecoturismo. E se o ecoturismo fosse a saída pós-pandemia de todas as cidades brasileiras? Isso seria muito interessante, né? Porque a gente tem sido cada vez mais cobrado pela própria natureza de pensar em natureza. E aí a gente estava pensando, eu e um grupo, né, de amigos, estamos pensando em que formas trabalhar para que as pessoas pensem mais em natureza. E uma dessas formas seria o ecoturismo. O ecoturismo, ele é uma ótima saída para a educação ambiental. E é interessante pensar por esse olhar, porque você consegue imaginar, propor para a cidade para que ela se sinta mais parte da natureza. Então, você propõe que a cidade que as pessoas da cidade sejam participantes na manutenção do espaço, de recolher lixo que deixou, inclusive recolher o lixo que o outro deixou, isso é muito importante. E aí eu estava perguntando qual que é a realidade disso aqui em Campo Grande. Eu, particularmente, tenho uma vivência muito mais fora da cidade em relação ao ecoturismo do que aqui em Campo Grande. Recentemente eu fui visitar a Cachoeira do Celzinho, eu até postei aqui no Instagram, e do Inferninho. E eu descobri que, na verdade, nós temos uma natureza lindíssima aqui em Campo Grande. A paisagem do Celzinho é estonteante. Tem umas árvores que parece que estão voando por dentro da floresta, que fazem uma cobertura dentro da cachoeira, né? É muito bonito. E era uma coisa que eu não sabia, né? Eu só vi em Campo Grande aquelas paisagens já secas, né, do Cerrado. O Cerrado, eu vou até pedir para Simone falar sobre isso. O que é a vegetação do Cerrado, né? Ela é uma vegetação que é provisória. Foi um lugar que foi destruído e que está começando a se recuperar. Né? Eu aprendi isso em paisagismo quando estava na graduação de arquitetura, mas a Simone com certeza tem mais propriedade para falar sobre isso, né? Não é que o cerrado não tenha essa questão de mostrar, tipo, como eu diria, essas árvores retorcidas, né? Elas têm. Só que ela não é aquela árvore em casca, aquela árvore que você pega e sai preta mão de carvão, né? O cerrado é bem mais do que isso. Essa parte, por exemplo, da chácara dos poderes, aquilo ali já é uma vegetação de que foi destruída, né? Não é, aquilo lá não é essencialmente o cerrado. Vamos ver aqui, eu tô convidando aqui a Simone. Vamos ver se ela vai ter facilidade de entrar.
A Simone, gente, eu conheci ela numa ocasião muito especial da minha vida. Ela me proporcionou, acho que ela não imagina o tanto de coisa positiva que ela me proporcionou. Eu fui para Porto Alegre em 2011 num fórum social temático que acontece lá em Porto Alegre, se não me engano, a cada 4 anos. E é um fórum que a gente discute cidades sustentáveis. Nesse fórum, eu fui até com minha irmã mais velha, Carol, e tive experiências riquíssimas. Eu participei de uma palestra, por exemplo, com o Leonardo Boff, e foi muito marcante para mim, né? Fui na palestra com o Leonardo Boff e quem estava presente também era a Marina Silva. Lá eu descobri que nós temos divergências, mas né, a democracia é isso. Mas foi muito rica essa experiência, então eu sou muito grata a ela. A Simone é uma pesquisadora, uma bióloga, e ela trabalha com observação de aves aqui em Campo Grande, né? Tá rolando um movimento muito forte de avistamento, né, aqui na cidade. E é ela quem tá dando essa... Ai, ela chegou, linda, sou fã. É ela quem tá dando essas diretrizes, né, orientando essas observações. E ela é incrível, né, gente? Ela, além de tudo, ela é militante dentro dos movimentos ambientalistas aqui de Campo Grande, né? Eu sempre estou acompanhando a sua trajetória em relação ao tema, porque ela sempre está nos mostrando coisas que outras pessoas não observaram. Agora que a Simone chegou, gente, eu vou pedir para vocês entrarem nesse aviãozinho aqui e mandarem para as pessoas que podem se interessar pelo assunto, tá? É um assunto muito bacana, né? Acho que todo mundo deve se interessar. Enquanto isso, eu vou chamar ela aqui. Simone, você está aí? Você consegue fazer chamada para mim? Porque eu não estou te encontrando aqui. Achei você. Estou fazendo a chamada. Eba! Chegou. Olá! Oi, Simone, linda, tudo bem? Oi, Juliana, um prazer estar com vocês, tudo jóia, na Nossa, luta. o prazer é meu, poxa vida. Simone, a câmera tá no horizontal. Se não tem problema em ser assim, mas se você conseguir mudar, seria interessante também, né? Não sei se está com Ah, eu alguma fiz limitação de um. estrutura aí. Não, eu fiz uma engenhoca na horizontal mesmo, Não, então mas eu vamos posso assim. desmontar. Não, vai te dar muito trabalho. Vamos assim, se Então, no beleza. momento A gente tem uma hora, né? a gente tem uma hora. Simone, deixa eu te falar, né? Eu estava comentando antes de você chegar, como eu sou grata a ter te conhecido, né? Você me proporcionou uma das vivências mais importantes da minha vida. Primeiro lá no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, onde eu tive o prazer de assistir uma palestra com ninguém menos que Leonardo Boff. E isso é Isso de um mesmo. peso. Olha, eu já fico emocionada só de lembrar, sabe? Para mim foi uma experiência muito incrível. E Um assim, momento muito especial mesmo. muito especial, né? Que tenham várias outras oportunidades como essa. Né? Depois nós conversamos ainda sobre a Rio+20, enfim, tivemos algumas experiências muito legais juntas e que eu sou muito grata por você ter me proporcionado isso. Simone, querida, você pode me Imagina. contar sobre o Instituto Mamed? Ah, bacana. Bem, hoje a gente está vivendo um momento bem delicado, né? Um momento de pandemia, mas na verdade o Instituto é uma instituição pequena, liderada por mulheres. A gente atua em 3 áreas muito específicas, que é relacionada à educação ambiental. Então, a gente forma pessoas, né? Tanto que todos os nossos cursos foram cancelados por causa da pandemia. Então, a gente forma pessoas tanto na área de meio ambiente, educação ambiental, pesquisa relacionada à área de pesquisa, na área ambiental,
e turismo. Então, turismo de base comunitária, a gente tem um trabalho bem forte, com comunidades quilombolas, com turismo de base comunitária, mas essas atividades hoje elas estão paradas devido à pandemia. Pesquisa também, então três áreas, uma área é pesquisa científica na área ambiental, a outra área é formação e educação ambiental, que foram as que eu citei, e também a parte de ecoturismo. Então, turismo também a gente por enquanto, a gente encerrou nossas atividades, a gente está aguardando aí uma vacina, aguardando um momento mais viável para as ações. Então, a gente está num momento bastante delicado devido à pandemia que a gente tem aí, que está avassaladora, né, em nível de mundo. Então, a gente tem bastante cuidado, não só, né, nossos clientes e nossos alunos. Então, a gente tem tido aí uma parada nesse ano bem delicada em relação a isso. Mas o Instituto, ele é um instituto de pesquisa ambiental e ecoturismo. Então, são as ações que a gente desenvolve em tempos normais, né? Então, hoje a gente tem tido um intervalo, vamos dizer assim, mas a gente não deixa de continuar estudando, pesquisando, escrevendo livros, que a gente estuda muito com a escrita de guias, de livros na área de meio ambiente, educação ambiental, e também na área de turismo e na área de zoologia. Então, a gente tem estudado bastante e tem planejado o futuro, né? Eu acho que esse momento é um momento muito próprio para a gente planejar para o futuro e que a gente não pode voltar mais ao normal também, porque o normal também já não estava bom, né? Num mundo tão complicado, né? Se a gente for pensar no mundo capitalista que a gente vivia, com as diferenças tão cruciais, né, diante da sociedade. Então, a gente tem que planejar um futuro que a gente possa também fazer uma revolução através da educação. E acho que a educação ambiental é o caminho para isso, de a gente transformar olhares. E se a gente for observar, a pandemia, ela só escancarou as deficiências que nós temos em nível de humanidade, né? Então, a pandemia está muito claro isso, como a gente está convivendo com o ambiente, né? Sim. Ela traz muito disso, né? Da nossa relação enquanto ser humano com o ambiente onde a gente vive. Eu concordo Então, plenamente. É um momento que a gente deveria aproveitar para concentrar mesmo na nossa transformação de vida, né? E eu percebo que é muito forte para todo mundo. Tem gente, eu acho que o que a gente está chamando de negacionismo é a dificuldade de poder se concentrar, parar, sabe, para poder prestar atenção no que está acontecendo na vida, né? Você prefere negar a realidade. Só com que certeza. as coisas estão batendo cada vez mais na nossa cara. Esses tempos foi aquela destruição em Beirute, que não deixa de ser também uma Sim, questão ambiental em jogo, né? E sim, cada, com cada certeza. semana que passa é uma situação diferente. É o Pantanal em chamas, é a Amazônia em chamas, né? E a gente tem que estar bem Sim, com atento a certeza. isso, né? Sim, com certeza. E eu quero agradecer também o convite, Juliana, para estar aqui contigo. Assim, tudo que você traz, você comentou, né, dos nossos momentos em 2012, na Rio o Fórum Social em Porto Alegre. Então, a gente tem uma história aí de luta, né, voltado não só à questão ambiental, mas socioambiental. E, assim, é um prazer estar com você, né, nas lutas que não é só uma, né, são as lutas para o mundo melhor. Então, é um prazer estar somando contigo, né, nessa jornada, viu? E com todos que estão aí conosco, né? As pessoas que estão, com certeza, que vão dialogar conosco hoje. É um Sim. prazer, tá? Inclusive, gente, primeiro, obrigada a você, Simone, por ter aceitado o convite, né? E, pessoal, se puder mandar aqui no aviãozinho a mensagem para todos que está rolando a live, seria muito importante. Simone, me conta como que está a cena de turismo em Campo Grande e falar sobre ecoturismo também local. Legal. Bem, Campo Grande é uma capital bem interiorana, ela tem uma particularidade muito especial. Mas se a gente for pensar em cenário, o cenário ainda é delicado hoje, a gente fala no cenário atual para turismo, né? Se a gente for pensar em turismo, em nível de Brasil, em nível de mundo,
é um momento de cautela. Então, assim, é um momento de muita cautela. Alguns já estão abrindo para recepção, já estão em atividades, mas é um momento de cautela. É melhor a gente parar nesse momento, né, planejar para o futuro pós-pandemia, do que a gente colocar pessoas em risco, né? Então, eu acho que isso é fundamental, que a gente possa ter esse momento de reflexão, porque, puxa, antes de ontem, a gente chegou a 100 mil mortos no Brasil, 100 mil óbitos, isso é muito significativo. E, então, assim, eu creio que esse momento é um momento de muita cautela, de muito cuidado e programar para o futuro. Então, Campo Grande é uma cidade que é uma capital interiorana, que tem opções para diversas formas de turismo, se a gente for analisar, né? É, quando a gente vê o plano de turismo da cidade, ele tem uma vocação, né, dentro dessa proposta, tem uma vocação para turismo de negócios, turismo de evento, mas na verdade existe um leque enorme, né, para ecoturismo, turismo cultural, turismo é, de atividades de aventura. Então, o turismo em si, se a gente for pensar no leque dos diversos segmentos, Campo Grande tem um significativo leque, né? Então, e o ecoturismo é um deles, e dentro do ecoturismo tem um monte de outros subsegmentos, vamos dizer assim, né? A cidade completamente plana, então dá para desenvolver o turismo, o cicloturismo, né? O turismo o uso da bicicleta como meio de transporte menos poluente, o Biking Bird que a gente desenvolve, que é utilizar a bicicleta para observação de aves, que é um meio de transporte mais silencioso, não espanta tanto os bichos, né? O turismo de observação de vida selvagem. Então, Campo Grande tem assim um leque enorme para não só para a gente desenvolver determinadas formas de turismo, mas também como estudar esses nichos, né, de turismo. Estudar políticas públicas, aplicar políticas públicas, né, num turismo mais sustentável, né? A gente hoje vive até um paradoxo, né, que é o turismo sustentável, que a gente luta por esse turismo sustentável, e a gente vive o paradoxo do turismo sustentável. Eu falo paradoxo porque ele é um produto é, do capitalismo, e o capitalismo é insustentável. Se a gente for analisar, né, se a gente quer desenvolver tanto esse turismo sustentável, a gente tem que buscar alternativas sustentáveis dentro desse paradigma que a gente vive, dentro desse grande armadilha, se a gente for analisar, que é o processo capitalista, né? Então, mas eu acredito muito que através do turismo a gente possa desenvolver ações que assegurem conservação do meio ambiente, que assegurem qualidade de vida. Só que a gente tem que buscar essas alternativas do bem viver, buscar essas alternativas de igualdade, ou pelo menos equidade social, inclusão social. Então, são desafios enormes que a gente tem em nível de Campo Grande e em nível de mundo. Então, a gente transfere isso para o mundo também, né? Que é um desafio do turismo em nível de mundo. E quando a gente pensa em Campo Grande, né, capital aí do Mato Grosso do Sul, a gente vê quem são as pessoas que visitam, né? E o que elas vêm fazer no Mato Grosso do Sul, o que elas vêm fazer em Campo Grande. Aí a gente vê um percentual, estava vendo até no boletim do Mato Grosso do Sul, boletim do turismo, acho que bem interessante os dados que a própria Funditur traz através do observatório, né? Então, alguns dados dizem o seguinte, que 30% às vezes das pessoas vêm para visitar alguém. Aproximadamente 25, 26% vem para turismo de negócio, trabalho. 17% para o ecoturismo. E 19%, se não me engano, para lazer. Esses 30% de pessoas que vêm para visitar outras pessoas ou familiares, muitas vezes ele não conhece os atrativos da cidade. E aí que entra a questão da autoestima das pessoas que vivem na cidade para contribuir dentro desse processo também. Então, muitas vezes a pessoa chega na casa do irmão, do tio, da prima, do parente, o que tem para fazer em Campo Grande? Poxa, não tem nada. Então, aí que entra o grande elo, né, que a gente tem que buscar esse elo com a sociedade, com a comunidade, com a sociedade civil, para que reconheça, né, os bens naturais que existem, culturais, os patrimônios que nós temos, né, patrimônio natural, cultural, e
ambiental e histórico, e que possa, de alguma forma, ser também esse agente, né, de desenvolvimento do turismo, né, um agente para contribuir dentro desse processo, né, de conseguir ver a quantidade a diversidade que nós temos de potenciais para o turismo na cidade de Campo Grande, que são inúmeros. Campo Grande é incrível, né? Uma capital muito, muito peculiar mesmo. Eu concordo plenamente. Eu gostei muito de você ter falado sobre relacionar, inclusive, a parte até socioecológica, né, com o nosso sentimento de pertencimento, né, e de identidade de Campo Com Grande. certeza, Porque muitas com vezes eu certeza. já notei, né, por exemplo, dentro da minha faculdade de arquitetura e urbanismo, e é incrível como a arquitetura e urbanismo tem a ver com ecoturismo, nós podemos fazer um Tudo a lindo ver. par nisso, nessa conversa. É, as pessoas de paisagismo, nas aulas de paisagismo, não buscavam as vegetações nativas para poder compor um projeto, né? E eu percebia que normalmente procuravam árvores exóticas para poder compor e tal. Talvez não porque acha que seja pobre a vegetação do cerrado, mas talvez por dificuldade de conhecer, né? A nossa composição. E tem muita coisa bonita dentro especialmente da vegetação de Campo Grande, né? Com certeza, que é formada de cerrado, né? Então, assim, tem inúmeras. A gente até fala que na região de cerrado, a primavera é sempre, porque sempre nós temos flores, né? Sempre a gente tem. Não existe, assim, as 4 estações do ano muito precisa dentro da região de cerrado, né? A gente tem a período de cheia, período de chuva, chuvoso e a seca. E em questão de flora, sempre tem alguma espécie florindo, então isso é muito interessante. E a nossa cidade, quando a gente pensa em paisagismo, quando a gente pensa em a parte mais de arquitetura e paisagismo, a gente pensa que também ela é uma cidade muito biofílica, muito com essa relação com a natureza, né? O ambiente, a arborização, está sempre muito presente dentro da cidade de Campo Grande. É verdade. Agora, Simone, eu percebi dentro dos materiais que eu fui pesquisando sobre os trabalhos que o Instituto faz, uma presença muito marcante das mulheres dentro do ecoturismo aqui, né? Quem são essas mulheres e por que você acha que elas são quem mais observam a paisagem e o bioma de Campo Grande? Se a gente for analisar, assim, a mulher ela está sempre presente nas ações, não só de turismo, de pesquisa, é, na administração. A gente tem mulher em todos os espaços, no entanto, elas são invisibilizadas. Então, o Instituto, por ser, nós somos lideranças mulheres, a gente percebe isso. Quando a gente pensa em atividade de observação de aves, é um mundo muito masculino, na verdade. São muito mais homens que atuam como guias, por exemplo, com a própria observação, mas tem mulheres também. E tanto que a gente está até desenvolvendo algumas lives sobre isso, sobre o protagonismo da mulher, porque tem muita mulher pesquisando, tem muita mulher observando aves, tem muita mulher muitas mulheres trabalhando com a questão do turismo de observação de aves. Então, elas existem, né? Elas estão aí, são tão ativas, tão importantes e tão é, conhecedoras quanto os homens. Então, acho que isso é interessante da gente trabalhar a diversidade, porque muitas vezes a mulher ela fica invisibilizada dentro dos processos. Mas ela está presente em todos eles, né? Tanto na arquitetura, na engenharia, nas diversas áreas das ciências e também nos estudos de fenômenos. Então, e a gente observa muito que a mulher em si, se a gente for analisar, quando a gente vai para o mundo da observação de aves e principalmente a parte de turismo, de observação de aves, ela tem um olhar muito para a educação. Então, quando está relacionado ao turismo, ou a mesmas atividades relacionado a
a observação, ela já vai com um olhar também muito peculiar do transformar, de envolver as pessoas, de agregar pessoas. Então, é aquele olhar mais educativo, né? Não só de ver, né, por prazer, só prazer em ver a espécie, mas também de passar para o outro, né, o conhecimento e agregar pessoas dentro desse processo. Então, e quem são essas mulheres? Nossa, são inúmeras mulheres. Com certeza algumas estão aí até assistindo. Então, a gente tem exemplos muito bacanas na cidade de Campo Grande de mulheres que atuam, né, dentro desse processo, mas atuam também enquanto profissionais. Então, eu tenho uma admiração muito grande por algumas delas, não dá para lembrar todas, mas a própria agência Tamanduá de Cerrado, que é um turismo de base comunitária, é uma agência formada por 4 mulheres, 4 ou 5 mulheres. E são pessoas super atuantes, né, que formaram na UEMS, na Unigran, na UFEGD, e que se uniram para desenvolver atividades de ecoturismo de base comunitária, né, envolver as comunidades dentro de processos de turismo. Então, assim, existem diversos nichos, as mulheres estão em todos eles e a gente tem, de alguma forma, valorizar esses trabalhos desenvolvidos por elas, que muitas vezes, nesses tempos, a gente está escrevendo um livro juntos, eram várias mulheres escrevendo livros e 1 ou 2 meninos, e aí quando a gente está divulgando o livro, alguém fala, tal pessoa escreveu, aí coloca o nome do homem e não da mulher, que foi a primeira autora. Então, assim, essas coisas parece que não, mas está no cotidiano o tempo todo, né, dessa valorização às vezes diferenciada. Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Esse olhar e esse cuidado para que a gente possa tratar de forma igual, igualitária, né? Então, estamos presentes, né? E temos que estar atuando juntos. Eu acho que ninguém é mais ou menos. Eu acho que a gente cresce sempre junto, independente de gênero, independente de raça, né? Cor, etc. Concordo, Simone, e me sinto muito representada quando vejo. Ela também travou? Nesse momento, né, da desconstrução. Simone, acho que eu dei uma travada, aí eu perdi um pouquinho da sua fala, desculpa. Mas vamos tentando, se adequando Não, não ao se universo preocupa. online. Não, eu li aqui uma das falas, se eu não me engano, foi da Cíntia, abordando que desconstruir às vezes é mais difícil que construir. Ah, sim, com certeza. Simone, agora uma questão que acho que envolve todos os campograndenses. Os animais estão andando em Campo Grande com muita intimidade. Tem até uns videozinhos do pessoal fotografando ou filmando, né, o jacaré atravessando a faixa de pedestre. O pessoal espera os patins passarem. Como que você enxerga esse fenômeno? É interessante essa questão, Ju. Assim, eu enxergo de 2 formas, né? Campo Grande é uma cidade bastante biofílica, a gente convive com muitas espécies, seja elas de mamíferos, aves, né, diversos outros grupos animais. Temos muitas áreas verdes, então a gente um dos motivos é esse, da gente ter essas áreas, né? Ainda protegidas, conservadas. Então, isso é muito interessante. Agora, tem um outro fator que a gente não pode eliminar, é que o desmatamento no entorno, na área rural de Campo Grande. Então, Campo Grande nós temos aí, se a gente for pensar em território, em nível de município, é um dos municípios que mais desmataram sua área rural. Então, é muito preocupante isso. Então, assim, a gente até faz um apelo aos nossos gestores, né? No entorno da cidade, a gente sai às vezes no entorno, a gente percebe a quantidade de drenos que tem
no entorno da cidade, o desmatamento, as queimadas, né? Tudo isso é muito preocupante. E a cidade acaba sendo refúgio para muitas espécies. Então, por um lado, é interessante, né, eles sempre estiveram aí, mas o problema da pressão no entorno e a pressão no rural, que deveria ser tão conservado e protegido quanto a área urbana, nem sempre é. E nem sempre é fiscalizado, nem sempre tem esse cuidado do todo, que é o território, né, do município. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, né, crítico de pensar também no entorno, mas sim, a área da cidade, a área urbana, ela é muito característica, né, a presença de inúmeras espécies, e a gente tem que saber como a gente acessa isso também, né? Muitas vezes um quer dar alimento e quer assim, não limitar as espécies, eles estão ali numa área verde, essa área verde ela proporciona alimento com certeza para os bichos, então tomar esse cuidado, né, de não ficar tão próximo dessas espécies. Se você vai estar fazendo turismo, é a contemplação, é a observação, é o uso do binóculo, você não precisa tocar na espécie, né? Então, tomar todo esse cuidado. Então, tem espécies, não é o caso aqui da área urbana de Campo Grande, mas se a gente for pensar em legislação, né, de distanciamento, vamos pensar na onça, né? Recente, acho que há uns 2 anos, mais ou menos, eu não lembro agora, foi feita até uma lei, um decreto, para abordar, olha, 30 metros de distância. Então, assim, esse cuidado a gente tem que ter, que a gente, de alguma forma, a gente contempla, assim, acho que é um tipo de turismo muito bacana, que é o turismo de contemplação, o turismo de observação de vida silvestre, mas sempre, né, com esse cuidado da segurança. É a segurança da espécie, né, do animal, mas é a segurança também do ser humano, né? Então, a própria pandemia diz isso, né? Então, essa forma de acessar a biodiversidade, ela tem que ser de forma coerente, né? Ela tem que garantir segurança para todos, né? Com certeza. Para a espécie observada, assim como para a espécie humana também. Porque muitas vezes as bactérias que estão em mim, enquanto ser humano, eu convivo com elas tranquilamente, mas é uma bactéria que pode matar uma outra espécie, né? Patógenos, né? Então, os patógenos que a gente convive, muitas vezes são patógenos que para a gente não faz mal, mas pode fazer mal para uma espécie que a gente convive, né? Então, assim, o importante é contemplar, observar, sem tocar, sem manipular, de forma nenhuma, né? Então, e o turismo de contemplação, o turismo de observação de vida silvestre, é isso. Ah, Então, é o interessante. Eu não cuidado com as sabia vidas. dessa lei de 30 metros de distância. E eu não tinha realmente parado para pensar. Eu sempre fico meio na minha, né, em relação ao animal, até para não assustar ele, né? Mas eu não sabia que isso poderia até poderia ser normatizado, né? Interessante. Hoje não existe uma regra para outras espécies, e o que eu tenho conhecimento, pelo menos, é para a onça pintada por causa da situação do Pantanal, que as pessoas estavam cevando de forma muito equivocada, que também não é uma coisa boa, né? Não é legal, e as pessoas estavam se aproximando demais e trazendo um certo risco para a sua própria vida e também para as espécies, né? Porque com certeza se um bicho ataca, o problema foi o bicho, não é o problema humano, né? Foi o bicho que atacou. Então, esses cuidados a gente tem que ser muito perspicaz, né? E consciente do que pode, o que não pode fazer, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de distanciamento, sim, sempre. Nunca manipular a espécie, jamais. Sim. A Cintia mandou Nunca aqui uma. interferir, né? Nunca interferir. Ah, sim, claro. A Cintia mandou uma questão aqui que eu também já ia fazer para você. Você considera Campo Grande muito arborizada? É justo ela receber o prêmio que recebeu de capital das árvores? Ou é uma ilusão perigosa? É interessante essa abordagem, porque sim, Campo Grande ela realmente ela é arborizada em nível de cidade, tem, né, aí muitas áreas verdes, porém a gente tem que pensar na qualificação dessas áreas. Ela tem área verde, mas é uma área verde qualificada? Então essa é a pergunta que eu trago para os cidadãos de Campo Grande.
E se a gente for mais a fundo, nem todas as áreas verdes são qualificadas em Campo Grande. Então, é interessante a gente ter recebido, né, esse prêmio, vamos dizer assim, de cidade mais arborizada, porém a gente tem que, de alguma forma, tomar muito cuidado dentro desse processo, porque Campo Grande, por exemplo, está tendo a invasão da leucena. Leucena é uma espécie, né, invasora que foi trazida, introduzida na cidade, e é uma espécie que ela acaba sobrepondo as outras. Onde tem leucena, você não vê outra espécie de flora, né? Então, a gente percebe muito isso, que a gente, quando a gente passa pelos parques lineares, muitos corredores aí de algumas áreas de avenidas, né? Aquela avenida que segue ali, a própria, não, Norte-Sul não tem, Norte-Sul tem também. Então, assim, tem várias avenidas e principalmente alguns parques lineares, a presença dessa espécie invasora, que é a leucena, que ela tem que ser manejada. Então, a gente não pode deixar, então, assim, é questão de tempo muito curto dela tomar conta. E nessa dela tomar conta, ela acaba sobrepondo muitas espécies nativas e as aves têm contribuído muito dentro desse processo, porque as aves, elas têm, muitas vezes elas mostram, né? Elas são indicadoras, né, de qualidade ambiental. E ela indica muitas vezes, olha, onde ela não está, onde muitas espécies, por exemplo, as mais exigentes, ela não está na leucena, por exemplo. Então, muitas vezes a gente não vê algumas espécies de aves em áreas específicas da cidade que tem verde, porém não é um verde qualificado, principalmente onde tem leucena. E essa leucena ela tem que ser manejada e é algo urgente, urgente. Eu notei isso eu estava passando acho que é pelo Dama. Passei por um parquezinho ao lado e que ali um amigo meu que até tá na live, o Cris, comentou, aqui tem água, porque tem leucena, né? E, Nossa. e cheio realmente dessa árvore. Como manejar essa árvore para ela não virar uma praga dentro Ela, desse... ela já virou praga. Agora, assim, muito triste isso que você comentou, porque, assim, onde tem água, tem buriti. Eu adoraria ter escutado isso. Mas, assim, eu escutei onde tem água, tem leucena. Na verdade, onde tem possibilidade dela se instalar, ela vai se instalar, a leucena, né? Mas se a gente for pensar em nível de Campo Grande, onde tem água, tem buritizal, que são espécies, né, de áreas de água, mananciais, né, e ocorrem, né, uma das fisionomias que ocorre no Cerrado, né, na região de Cerrado também. E a leucena não. E como manejar? Manejar a leucena não é muito simples, tem que tirar mesmo. Só que ao mesmo tempo que você retira essa espécie, né, ela tem que ser substituída por outra nativa rapidamente, porque é muito rápido, ela é a primeira que vai ressurgir, porque tem um banco de sementes, muitas vezes onde ela está, vai ter um banco de sementes. E ela é a primeira, assim como a braquiária, é rápido de ressurgir. A braquiária também é introduzida. Então, assim, esse cuidado, né, essa gestão tem que ser feita pelo município, tem que ser feito pelos nossos órgãos gestores, e com as nossas áreas verdes, né? A gente tem que ter áreas verdes qualificadas e áreas verdes com leucena não é uma área verde qualificada. E nossos parques lineares, eles estão muitas vezes tomados de leucenas, apesar de ter também as espécies nativas que estão sendo sufocadas muitas vezes por ela. Então, a gente tem que tomar muito tem que estar muito ligado, muito é, atento, né, a isso, para que a gente consiga manter a qualidade das nossas áreas verdes. Precisaria de uma fiscalização mesmo, então. Com certeza. Aí, não sei se você vai abordar sobre isso, mas além da fiscalização, né, se a gente for pensar em parques lineares, a gente precisa também de gestão. Nossos parques lineares, se a gente for pensar, são parques aí que muitas vezes não têm manutenção, né? Não tem certo cuidado em relação à gestão dessas áreas verdes incríveis que são os parques lineares. E eu não sei porque existe essa ausência de manutenção e de gestão. Não sei se é porque está nas áreas mais periféricas e tem menos cuidado porque é periferia e que não deveria ser assim,
porque na periferia essas áreas com certeza seriam áreas de socialização, e por não ter manutenção, a comunidade muitas vezes não usa e acha que é área de depósito de lixo, e não é. Então, assim, existem parques lindos. Aqui próximo mesmo tem o Parque Linear da Lagoa, que é incrível, cheio de buritizal, e que infelizmente já está iniciando leucena também, é muito triste isso. Então, tem que ter esse cuidado com essas áreas verdes, né, e que são ricas e que são hotspots de observação de aves incríveis. Então, na verdade, infelizmente, eu acho que já não é mais nenhuma questão só periférica. Parece que nessa gestão Sim. já é generalizada a situação das manutenções do parque, né? Uma coisa que eu ia comentar com você é a situação do Parque das Nações Indígenas, que já está com um lago completamente seco, né? E eu ia comentar, esse tipo de manutenção não é nem investimento, né, Simone? É o mínimo que a prefeitura tem que dar, né, para É, esses lugares. O Parque das Nações Indígenas é algo muito peculiar, porque ele é nosso cartão postal. Se a gente for pensar em Campo Grande, quando eu entrei esses dias não, né? Antes da pandemia, eu entrei num Uber, ele perguntou, eu falei que estava indo para uma pra observação de aves. A primeira pergunta que ele fez, você está indo? Eu falei que eu estava indo para um parque. Ele disse, o Parque das Nações Indígenas é o primeiro parque que o taxista pergunta, que o Uber pergunta. Então, ele é nosso cartão postal. O investimento hoje ele não é baixo, porque o problema já está muito sério. Uhum. E mais que isso, o problema não está só no lago, o problema está fora, está nas nascentes. Então, não adianta a gente resolver desassorear o lago, tirar a areia do lago, se a gente não trabalha o entorno. Então, a gente tem que ter esse olhar sistêmico, não só para a área ambiental, mas para a área turística também. Não adianta a gente ir lá onde está a ferida, a gente tem que ir onde está a causa disso, né? Então, a gente não pode trabalhar de forma linear, de forma reducionista. Então, a gente tem que pensar na cidade enquanto uma cidade que tem diversas conexões. E quando a gente pensa em Lago do Parque das Nações Indígenas, a gente tem que pensar nas nascentes do entorno do parque, a gente tem que pensar nos corredores de biodiversidades que ligam o Parque das Nações Indígenas a outros parques, a outras áreas verdes. Então, tudo isso tem que estar muito bem alinhado para que a gente possa realmente reverter essa situação. E que não é muito simples hoje, mas uma vez observada de forma sistêmica, ela pode ser sim revertida. Eu recebi aqui um feedback que a caixa de perguntas está cobrindo o seu rosto, Simone. Já saiu ou queria um feedback de novo? Eu tentei tirar. Eu queria saber de você, Simone, se isso tem a ver com a questão asfáltica aqui de Campo Grande. Olha, assim, se a gente for pensar, tudo está muito interconectado dentro da cidade, né? Quando a gente pensa a cidade, né, o direito à cidade, o uso da cidade, a questão asfáltica também ainda tá. A questão da cidade, a questão do asfalto também é algo complexo, né? A impermeabilidade das vias, a forma que a gente impermeabiliza. Então, existe que deveria existir, eu acho que existe isso em Campo Grande, existe, não sei se ele foi, na verdade, respeitado, que é um plano de drenagem. Toda cidade tem que ter um plano de drenagem. E tem locais que são áreas, por exemplo, de recargas de aquíferos, áreas de entorno é, de buritizais, porque onde tem buritizal tem água, era o que a gente estava até comentando, né? Então, essas áreas, elas não têm que ser impermeabilizadas, porque ali é área de recarga, é área de nascente. E foi o que aconteceu, infelizmente, em alguns pontos em Campo Grande, ali próximo ao shopping. Então, tem vários pontos, próximo da UEMS. Então, tem locais que impermeabilizaram. Se a gente for pensar num plano de drenagem, aqueles locais eram locais de recarga, eram locais que não podiam ser impermeabilizados. Então, esses cuidados têm que ser tomados antes de impermeabilizar. E outra coisa também em relação à questão de impermeabilização é o cuidado nosso enquanto cidadãos das nossas áreas, dos nossos quintais, né? Da gente também deixar esse espaço
da permeabilidade, ter nossas áreas, pequenos cantos verdes. Então, tudo isso é essencial para que a gente possa viver numa cidade mais harmônica, que a gente tanto sonha, que a gente tanto busca, que a gente acredita que a gente está construindo, desconstruindo e construindo, conforme disse a Cíntia, que abordou aí na fala dela. Então, esse caminho que a gente tem que tomar de planejar a cidade de forma sustentável. E aí, em todos os seus aspectos, né? Ambiental, social, econômico, a questão turística, então, tudo isso pensando em qualidade de vida para atuais e para as futuras gerações, né? Eu acho que esse é o caminho. Sim. Tem um artigo que você me apresentou, eu tinha separado o nome, mas eu acho que eu fiz alguma caca, que eu perdi o nome do artigo, mas tudo bem. Depois você me fala o nome do artigo certinho. Você tinha comentado dentro desse artigo que Campo Grande tem 30 áreas propícias para visualização das aves, né? Mas delas, 24 não estão excluídas como unidade de conservação, protegidas por lei. O que você acha que isso pode indicar? Bacana a tua pergunta, Ju. Então, olha só, na verdade são até mais que 30, né? Esse projeto a gente desenvolveu já há alguns anos e a gente teve a publicação recentemente em 2020. É um mapeamento, zoneamento das áreas, né? Tanto unidades de conservação ou áreas verdes da cidade, que o quê? Que, de alguma forma, indicam, nós fizemos 11 indicadores. Deixa eu tomar uma água também, rapidinho. Claro! Deixa eu aqui ver. Gente, por favor, saiu a caixa de pergunta, pelo amor de Deus. Eu tô ficando nervosa com esse trem. Vivendo e aprendendo. Então, olha só, esse artigo a gente desenvolveu, na verdade é um trabalho que a gente já desenvolve há alguns anos e parte dele foi publicado recentemente, que é o mapeamento, é um zoneamento das áreas verdes, né, as áreas que a gente chamou de hotspots, que são pontos quentes, pontos importantes para a observação de aves, que incluem aí unidades de conservação e áreas verdes da cidade, que tem uma riqueza significativa, uma diversidade significativa de aves, que tem indícios, né, biofílicos, que existe uso ou não de observadores de aves, são áreas que têm diversidade de unidades de paisagem. Então, a gente definiu 11 indicadores e a gente mapeou 30 áreas, eram mais que isso, mas como para observação de aves as áreas têm que estar acessíveis e algumas não estavam acessíveis, porque ou era particular ou era de alguma instituição que não abria para observação, então a gente por enquanto, a gente tem aí 30 áreas que são hotspots, que são pontos importantes para observação, para o turismo de observação de aves. Sim, 24 delas não são unidades de conservação. E o que isso acarreta? O que isso nos deixa preocupados? Né? Que as 4 áreas, né? As 4 áreas, mais que isso, são 6 áreas que são unidades de conservação, elas estão protegidas por lei. Né? Tem seu plano de manejo, tem o seu programa de uso público, tem toda a forma de cuidado, de proteção, então ela está protegida de alguma forma, assegurada por lei. Essas outras 24 áreas não estão. Apesar de ser áreas verdes, algumas terem algum tipo de gestão, elas não são asseguradas protegidas por lei. E isso é uma preocupação que nos traz enquanto gestores mesmo do turismo, né? Pessoas que de alguma forma atuam para o desenvolvimento do turismo de observação de aves e outras formas de turismo, de próprio ecoturismo. Então, é importante que, eu até levei isso para um dos vereadores, né, que de alguma forma assegurar essas áreas como áreas importantes para o turismo de observação de aves, assegurar a proteção dessas áreas com outro, ou seja por lei, ou seja por algum decreto, ou seja por alguma restrição, algum cuidado. Então, é importantíssimo que a gente busque assegurar a conservação dessas áreas, né? Para não estar ameaçada como o Parque dos Poderes, né? Que é uma das áreas que a gente identificou enquanto hotspot também para o turismo de observação de aves.
que tem espécies incríveis ali para a gente desenvolver o turismo de observação de aves, entre elas algumas espécies de rapina. Eu vi que o William Menck entrou na live. O William é uma dos pesquisadores que atuam muito com a pesquisa de rapinantes, e ali aquele espaço é um espaço que tem rapinantes muito interessantes, ameaçados de extinção, né? Então, que necessita de corredores, né, conservados de mata, corredores de biodiversidade, corredores assegurados, protegidos. E o Parque dos Poderes é uma das áreas que não é reconhecida enquanto unidade de conservação e que sofre uma grande pressão para desmatamento, né? Então, é importante que nossos políticos, né, gestores, de alguma forma, tenham olhares, né, para esses espaços, porque são espaços de socialização, não só da nossa comunidade, mas também são espaços para desenvolver ações como o turismo de observação de aves, ações como o ecoturismo, né, de uma forma mais ampla. Então, são espaços importantes para a nossa própria qualidade de vida enquanto cidadãos campograndenses. Com certeza. Tem uma É muito ligada a biologia com a arquitetura, porque a arquitetura ela é uma inserção dentro, né, do estrutural, né, dentro da cidade. Uma coisa que você chamou a minha atenção foi sobre questão de muros de vidro. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É uma preocupação muito significativa, muito grande nossa, que atua na área ambiental, muitas vezes até mesmo, principalmente parte de turismo também, que os muros de vidro são grandes armadilhas para muitas espécies, né? Às vezes a gente fala, puxa, vamos deixar visível o nosso jardim, vamos deixar visível a nossa área verde, mas as espécies, elas não veem essa barreira. Muitas aves, por exemplo, ela não consegue perceber. O beija-flor é um dos que ainda conseguem parar quando percebe alguma coisa, mas os outros não. Então, muitos indivíduos a gente tem perdido com o muro de vidro. Muitas espécies vêm a óbito por causa do muro de vidros. Não só os muros de vidros, né? As vidraças espelhadas também, porque às vezes elas espelham o quê? Espelham a árvore ali. E as espécies vão direto naquela vidraça espelhada e morrem. Então é um cuidado, né, que o arquiteto ele tem que ser sensível, perceptível em relação a isso. Nós temos uma cidade que é uma cidade biofílica, uma cidade harmônica com o verde, que tem uma certa harmonia com o verde, ele tem que ter essa sensibilidade da construção verde também, né? O que a gente pode utilizar que é local, né? As espécies, como você até comentou, Ju, as espécies nativas de cerrado, né? Que pode fazer parte dessa composição. Então, a gente tem exemplos muito tristes da parte, não só da arquitetura, mas quanto da engenharia, de, às vezes, retirarem tudo, toda a vegetação, e depois ir colocando espécies exóticas, né? Então, isso é bem delicado. E, é claro, tem arquitetos bastante sensíveis, mas tem alguns que nem tanto. Então, acho que tem que ter esse diálogo, né, de uma construção mais, no olhar mais holístico, um olhar mais sistêmico da cidade, né? Respeitando os ambientes e as espécies que ocorrem, que são tão bonitas quanto as exóticas, ou mais bonitas. Ou mais bonitas. Eu defendo o IP Com certeza. fortemente, eu defendo o Buriti, acho muito mais legal do que o Imperial, inclusive. Deixa eu ver aqui a Sim, caixa de. Pode e falar. tem uma relação com a questão do pertencimento, né? Não só nosso enquanto ser humano, né? Que nasceu no sertão, que convive com o cerrado, como as espécies, outras espécies da biodiversidade que têm essa relação. Então, assim, quando a gente fala em cidade biofílica, é uma cidade biofílica também para as espécies de aves, também para as espécies de mamíferos que existem aqui, para diversas outras espécies, não só nós, seres humanos, né? Às vezes o que a gente vê que a gente percebe assim, que às vezes um paisagista vai lá, retira uma espécie de cerrado e coloca uma espécie exótica que não é do cerrado, e aquilo ali se torna uma área sem vida, né? Um estéreo. Por quê? Porque a ave não canta mais ali, outras espécies não, de biodiversidade não vai estar presente, então acaba sendo uma paisagem estéreo.
porque a nossa paisagem, ela também é sonora, né? Então, às vezes Uhum. eu pedalo muito, eu faço muito percursos. Hoje nem tanto por causa da pandemia, eu estou muito reclusa, mas quando eu percorro a cidade de bicicleta, a gente sente a cidade. E esses dias eu saí de casa depois de muito tempo e eu comecei a perceber, né, não só, às vezes a gente vê os sons da cidade, os sons, essa relação nossa de pertencimento com o lugar, que é a paisagem do cerrado, mas também a forma que a gente usa a cidade, né? O direito à cidade, o direito de andar pela cidade. Eu senti muito isso quando eu saí depois de bom tempo é, isolada. Eu falei, gente, o direito a percorrer a rua, caminhar, olhar pela janela do carro, olhar da sua bicicleta. Esse direito à cidade que a gente acaba perdendo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? É verdade, é muito delicado isso. Eu vou colocar aqui a pergunta da Cíntia. Ela perguntou: o crescimento vertical em torno dos parques não pode diminuir o potencial ecoturístico da cidade? Eu acho que todo o crescimento em torno de parque, principalmente o vertical, ele, de alguma forma, ele tira a beleza, né? Então, eu creio que sim, a resposta é sim. Porque os ambientes naturais, né, quando a gente coloca aí diversos... É, um exemplo não só nosso aqui, dos nossos parques, o Parque das Nações Indígenas é um exemplo disso, mas até próprias regiões que tem praias, que tem mar, né, a quantidade de prédios, né, no entorno que acaba tirando a paisagem, né, a paisagem natural. Ela empobrece, né, se a gente for pensar, ela empobrece. Tem uma questão aqui que eu separei, que é em relação àquela parte do céuzinho e do inferninho. Eu moro em Campo Grande há tanto tempo e eu não conhecia o céuzinho. E quando eu ouvi, eu fiquei muito chateada pela quantidade de lixo que está sendo espalhado por lá. Ali eu percebi, caraca, é muito importante algum tipo de educação ambiental naquela área. Mas ela é uma área particular, né? Você acha que existe alguma forma do município poder se envolver com essa área? Sim, eu acho que não só o município, como a comunidade de forma geral, porque aquela área, né, se a gente for analisar, ela é uma APA, é uma área de proteção ambiental, ela é uma unidade de conservação. Então, aquela região do Inferninho, então, assim, ela é uma área de proteção ambiental, é uma unidade de conservação de uso sustentável, que com certeza vai ter um manejo. E o que é isso? Por que eu falo que vai ter um manejo? Porque toda APA tem um plano de manejo. E, se eu não me engano, o plano de manejo da APA do Cerola, que é a APA lá da região do Inferninho, que tem todas essas belezas cênicas, né, a presença da água, é uma APA que está com o plano de manejo sendo elaborado. Então, a comunidade ela tem que estar presente dentro desse processo, né, de decisão, na construção do plano, nas reuniões do conselho da própria APA, que tem reuniões de conselho. Então, participando, ser participativo dentro desse processo. E quando se elabora um plano de manejo para uma unidade de conservação, tem a parte de uso público. É claro que dentro de uma unidade de conservação que é de uso sustentável, que não há desapropriação, como é o caso da região, da unidade de conservação APA, que ele não desapropria, é uma unidade de conservação que não desapropria as áreas. É claro que tem toda uma negociação com os proprietários para ver se ele vai abrir ou não para uso nessa área. Hoje, com certeza, todo uso que ocorre lá é um uso inadequado, se a gente for analisar. É claro que tem muitos, hoje, profissionais também, a gente não vamos desmerecer muitos colegas que atuam, né, com turismo de aventura, com ecoturismo, que levam para essas áreas, mas tem usos também de pessoas que chegam, que levam lixo, que... Então, assim, esse cuidado, ele tem que ser, de alguma forma, instigado nas pessoas, né? E, mais uma vez, né, a ausência da educação, a Simone, ausência da eu vou ter educação. que encerrar a live, porque eu tenho um Ah, esgotou e eu não vou poder fechar. Tipo, ai, peraí, gente, eu vou ter que encerrar. Eu vou tentar reabrir a live, beleza? Até já, gente. tá Peraí. bom. Beijo. Beijo, beijo. Peraí, já falo com você.